Nessa semana nós lemos a Parashá Shoftim. No finalzinho da Parashá aparecem algumas leis referentes às guerras do povo judeu e em especial as guerras de mitzvah, de conquista da terra, que Moshe está orientando o povo para o momento que eles vão entrar na terra de Israel. E um detalhe que chama a atenção é a proibição de Bal Tashrit. A gente não deve destruir uma árvore frutífera. Isso vai se aplicar também em outras áreas, qualquer tipo de desperdício, ele é proibido de acordo com a Torá. Então vamos dar uma olhada aqui no versículo que fala sobre essa proibição e a gente vai aprender mais um detalhe aqui muito interessante. Assim está escrito, Ki tatzur elir yamim rabim leilachem aleia letofsa. Quando você estiver cercando uma cidade por muitos dias e você quer conquistar essa cidade, Lotashrit etetza lindoa halav garzen. Você não deve destruir as suas árvores com um machado, usando um machado para destruir elas, que mimeno torrel, porque são dessas árvores que você vai comer. Veoto lotichrot, então não destrua essas árvores, que Adam etzasadeh, porque o homem é a árvore do campo. Então, essa é a fonte da Torá, de Bal Tashrit, não destrua as árvores frutíferas, e a gente pode generalizar para outras áreas, não destrua nada, não quebre, não desperdice, tome conta do que você tem. Mas esse finalzinho do versículo, ele chama a atenção. Que comparação é essa? O homem é a árvore do campo. Qual é a comparação, qual é a semelhança entre os seres humanos e as árvores? Então os nossos sábios, eles explicam que prestando atenção nas árvores, a gente pode aprender muitas lições importantes para a nossa vida. Por exemplo, uma primeira lição, cada árvore ela é especial na forma que a gente cuida dela. Tem árvores que precisam de mais água, tem árvores que precisam de menos água. Se colocar muita água, você pode matar a planta. Tem árvores que precisam de mais sol, tem árvores que se você deixar no sol, elas morrem. Cada árvore tem o seu cuidado, tem as suas características únicas e especiais, assim também são os seres humanos. Cada ser humano tem as suas necessidades, tem as suas características. Isso vale para todas as pessoas, mas em especial, a gente deve usar esse conhecimento para os nossos filhos, para os nossos alunos, tratar cada um como sendo único e especial. Não existe uma educação padrão para todos os filhos, não existe uma educação padrão para todos os alunos. Para cada um, a gente deve conhecer a alma da pessoa e dar para essa pessoa o que ela realmente precisa. Um segundo ponto é que as árvores, elas dependem dos nutrientes da terra, mas sem o sol para fazer fotossíntese, elas não conseguem viver. Da mesma maneira, o ser humano, ele vive, entre aspas, enraizado, preso no mundo material, como as árvores. A gente precisa dos nutrientes do mundo material. Eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso do mínimo de luxos, de necessidades aqui do mundo material. Tem um mínimo que a gente precisa do mundo material para sobreviver, mas não pode esquecer da luz espiritual. A gente precisa da Torá. A pessoa, ela pode ter o mundo inteiro material. Se ela não tiver espiritualidade, a pessoa seca, ela desidrata espiritualmente. Da mesma maneira que a planta, ela pode ter os nutrientes, sem o sol, ela não se desenvolve. Assim também os seres humanos podem ter todo o mundo material. Se não tiverem também espiritualidade, essa pessoa não vai conseguir se desenvolver. O terceiro ponto é que a gente vai colher nas plantas o que a gente plantar. Se eu plantar laranja, eu não vou colher limão. A gente sempre vai colher o que você plantou. Assim também acontece na vida. Na vida a gente vai ter sucesso nas áreas que a gente investiu, nas áreas que a gente plantou, a gente vai conseguir colher. A gente tem certeza, não tem ninguém tem dúvida nenhuma que nas áreas de trabalho, olha, eu preciso investir para ser um bom funcionário, para ser um bom engenheiro, para ser um bom arquiteto, para ser um bom advogado, eu preciso investir muitos anos de estudo,
vai na escola, depois da faculdade, depois cursos de atualização. A pessoa a vida inteira vai estar estudando, vai estar investindo e ela sabe que sem isso ela não vai conseguir crescer. Mas outras áreas da vida a gente acaba não investindo e é por isso que a gente não colhe nada, a gente não investe para construir os casamentos, a gente não investe para saber educar os nossos filhos, a gente não investe para se trabalhar como seres humanos, traços de caráter melhor, a gente acaba não investindo nessas áreas, por isso a gente vê, infelizmente, quanta delinquência juvenil, a gente vê, infelizmente, quantos divórcios, quantos casamentos que as pessoas não estão felizes, tudo isso é porque a gente colhe exatamente o que a gente planta. E uma última comparação interessante entre as árvores, as plantas e os seres humanos é que se você pegar uma árvore, olhar ela por fora, você não sabe se ela está saudável ou não, porque por dentro ela pode estar completamente podre. Acontece muito aqui em São Paulo, queda de árvores. Uau, mas por fora ela parecia tão perfeita, parecia tão saudável, mas quando a árvore cai, às vezes destruindo carros, até machucando pessoas, a gente percebe que por dentro estava completamente corroído, já estava oco por dentro, e essa árvore só por fora, que ela parecia saudável, mas já estava comprometida. Assim também as pessoas, como você sabe de verdade se a pessoa está bem ou não, por fora a pessoa pode parecer bem, mas pode ser que por dentro ela já não está uma pessoa saudável espiritualmente. A árvore você consegue saber pelos frutos dela. Uma árvore saudável produz frutos saudáveis. Uma árvore que já está podre por dentro, os frutos também não vão sair bons. Esse é também da mesma maneira com as pessoas. A gente vai ver pelos frutos da pessoa, pelos filhos, pelos alunos da pessoa. Assim ensina pra gente o Pirkei Avot. Esses são os alunos de Avraham Avinu e esses são os alunos do Bilam, o perverso. Por que os alunos? Por que o Pirkei Avot não está comparando diretamente o Avraham com o Bilam? O Bilam, ele por fora, podia até parecer um tzadik, olha, eu vou falar com Deus, eu não posso fazer nada se Deus ele não permitir. Mas a gente sabe que é uma pessoa completamente corrompida, uma pessoa completamente desviada espiritualmente, atrás de desejos, atrás dos bens materiais, atrás de tudo que o mundo material pode fornecer, uma pessoa que já se desviou completamente da espiritualidade, aonde a gente vai ver nos alunos dele, nos seguidores deles, que a gente vai perceber quem realmente é saudável, vai ter bons frutos. Olha os frutos de Avraham Avinu, saiu Am Israel, saiu um povo tão dedicado para fazer bondades, tão dedicado para o lado espiritual. E do Bilam, o que saiu? Qual é a contribuição espiritual que ele deu para o mundo? Nenhuma. Então, assim a gente vê se a pessoa está saudável ou não está saudável. Isso vale interessante para as pessoas, isso vale até mesmo para movimentos dentro do judaísmo. Muita gente vem, movimentos reformistas, movimentos que querem mudar a Torá, e eles vêm vender para a gente a ideia que, olha, a Torá, ela está velha, vamos fazer uma coisa nova, uma coisa que vai ter muito mais sucesso. Se a gente quer ver se funciona ou não funciona, vamos procurar os frutos, se os frutos são bons. A Torá, há 3.300 anos, todos aqueles que estão conectados com essa Torá original, eles continuam firmes, fortes, vivos, com muita vitalidade. Como fala o Hafetz Haim, ele traz um versículo, Etz Haim Hi Lamachazikim Bo. Essa é a árvore da vida, a Torá é a árvore da vida para aqueles que estão se segurando nela. Mas aqueles que não estão se segurando na árvore da vida, na Torá, aqueles que querem mudar, aqueles que querem mexer na Torá, a gente vai vendo os frutos, em 1, 2, 3 gerações, já não são mais judeus, já se perderam, já não tem mais nada daquela Torá original que tinha Moshe Rabbeinu. Então, assim conta uma história que tinha uma vez um agricultor, ele não era muito inteligente, era uma pessoa muito esforçada, mas certa vez ele estava olhando para a produção dele, ele tinha uma macieira maravilhosa, produzia frutos lindos,
E ele começou a fazer o seguinte cálculo. Ele olhou aquela árvore, ele viu uma árvore do lado que tinha caído, ele viu as raízes, aquelas raízes feias, sujas. Ele falou, peraí, se coloca essas raízes feias e sujas na terra, saem aqui frutas tão bonitas, se eu colocar a parte bonita da árvore, uau, vão sair frutos ainda mais bonitos, óbvio, pensamento completamente equivocado, e assim ele tentou fazer, ele arrancou a macieira, ele plantou ela de cabeça para baixo, e obviamente ele nunca mais viu nenhuma maçã sair da árvore dele. Toda vez que vem movimentos, vem pessoas que querem mudar o judaísmo, que querem trazer novidades para a Torá, que Deus entregou para a gente no Monte Sinai há 3.300 anos, a gente vê que não tem frutos. Etz Haim Hi Lamach Hazikim Ba é a árvore da vida para aqueles que seguram na Torá, que vão seguir os ensinamentos de 3.300 anos atrás, que Moshe recebeu no Monte Sinai diretamente de Deus e transmitiu para a gente. Todos aqueles que estão conectados, estão com vitalidade, tanto material quanto espiritual. Esse é o caminho para a gente ter uma vida de muito mais tranquilidade, de muito mais harmonia. Vamos aprender com as árvores. O homem é a árvore do campo. Todas essas áreas, a gente aprender, tratar cada pessoa do jeito que ela precisa, da atenção que cada um precisa, a gente investir nas áreas que tem que investir e a gente não mudar as coisas que a gente recebeu diretamente de Deus, a gente vai manter e dessa maneira a gente vai ter sucesso. Shabbat Shalom.